uma babá humilde se joga no mar para salvar duas meninas e quase perde a vida no segundo resgate. O gesto desperta a gratidão do pai e a fúria da ex-esposa, que ressurge após anos desaparecida. Mas o salto que salvou duas crianças dará início a uma batalha por amor, verdade e pertencimento. A chuva que castigava São Paulo naquela noite parecia combinar com o cansaço de Marcelo Campos. O empresário de 42 anos retornava de 3 semanas intensas na China, onde havia fechado contratos milionários para sua construtora, responsável por alguns dos empreendimentos mais luxuosos do país. O motorista contornou os jardins da mansão no Morumbi, parando sob a marquise da entrada principal. Mesmo exausto, Marcelo notou algo estranho ao adentrar a casa. O silêncio era perturbador. Nenhum sinal de Henrique, seu filho de 7 anos que, apesar da timidez, sempre corria para recebê-lo após suas viagens. A governanta, Dona Zélia, apareceu rapidamente, evitando seu olhar. "Onde está meu filho, Zélia?" "Acredito que já esteja dormindo, senhor." A dona Vanessa disse que ele não estava se sentindo bem hoje. Marcelo consultou o relógio. 20h30. Cedo demais para Henrique estar dormindo, mesmo em dia de escola. "E minha esposa?" Dona Vanessa saiu para um evento beneficente. Disse que voltaria tarde. O empresário subiu as escadas em direção ao quarto do filho. A porta estava entreaberta, revelando a cama arrumada e vazia. O cômodo estava impecavelmente organizado, quase artificial na sua perfeição, sem o habitual caos infantil que Marcelo secretamente apreciava. Uma sensação incômoda percorreu seu corpo. Algo não estava certo. Vasculhou o andar superior. Nada. Na sala de jogos, no escritório, na cozinha, nenhum sinal do menino. Foi quando ouviu um ruído abafado vindo do jardim. A chuva havia diminuído para uma garoa insistente quando Marcelo saiu para investigar. O som parecia vir da casinha de Caramelo, o labrador que haviam adotado no ano anterior. Conforme se aproximava, um calafrio percorreu sua espinha, algo além do frio da noite paulistana. Iluminou o interior da casinha com a lanterna do celular e seu coração parou. Encolhido sobre um colchonete fino em pijama sujo, estava Henrique, abraçado a um ursinho desgastado. O rosto do menino estava pálido. As bochechas antes cheias agora destacavam ossos proeminentes, e os olhos, quando se abriram, revelaram um terror que nenhuma criança deveria conhecer. "Pai?" A voz era apenas um sussurro. "É, Henrique, o que está fazendo aqui fora?" Marcelo entrou agachando-se no espaço apertado. "Tia Vanessa disse que meninos maus dormem com os cachorros", respondeu com a voz trêmula. "Eu derramei suco no tapete novo." Marcelo sentiu uma raiva que nunca havia experimentado antes, mas a controlou para não assustar ainda mais o filho. Com delicadeza, pegou o menino no colo, notando como estava mais leve do que se lembrava. "Há quanto tempo você está aqui fora, filho?" "Desde que você viajou, pai." O menino escondeu o rosto no ombro do pai. "Mas Caramelo me faz companhia, e de dia eu posso entrar para fazer lição e tomar banho." A mente de Marcelo processava a informação com horror crescente. 3 semanas. Seu filho havia passado as noites de 3 semanas dormindo na casinha do cachorro, enquanto ele negociava contratos do outro lado do mundo, e sua esposa Vanessa frequentava eventos beneficentes pela cidade. Levou Henrique para dentro, diretamente para o banheiro da suíte principal. Enquanto preparava um banho quente, notou as marcas no corpo magro do filho, hematomas em diferentes estágios de cicatrização nos braços e costas. Henrique, percebendo o olhar do pai, baixou a cabeça. "Foi quando eu não consegui terminar a comida", explicou numa voz tão baixa que Marcelo mal conseguiu ouvir. Durante o banho, cada nova descoberta era como uma facada. O menino estava visivelmente desnutrido, com costelas aparentes e o cabelo sem brilho. Seus dedos estavam machucados, com unhas roídas até a carne. Após vestir o filho com um pijama limpo, Marcelo o levou à cozinha. Dona Zélia, vendo-os, empalideceu. "Prepare algo para o Henrique comer, por favor, Zélia." A governanta, com mãos trêmulas, começou a preparar um sanduíche e esquentar sopa. Seus olhos evitavam os de Marcelo, carregados de uma culpa indisfarçável. "O senhor me desculpe", ela sussurrou enquanto servia.
Dona Vanessa me proibiu de alimentá-lo fora dos horários que ela determinava. Disse que perderia meu emprego se eu desobedecesse. Henrique comeu devagar, como se não confiasse que a comida realmente seria sua. Marcelo assistia. Uma dor profunda misturada à raiva crescente contra Vanessa, contra si mesmo por sua ausência, contra todos que permitiram que aquilo acontecesse. Onde está a chave do escritório, Zélia? Na gaveta da copa, senhor. Depois que Henrique terminou de comer e adormeceu na cama do pai, Marcelo foi para o escritório, ligou o computador e acessou o sistema de segurança da casa. As câmeras estavam programadas para armazenar gravações por 30 dias. Ele voltou as imagens para o dia seguinte à sua partida. O que viu confirmou suas piores suspeitas. Vanessa, sua esposa de 3 anos, a mulher que havia prometido amar seu filho como se fosse dela própria, transformava-se em outra pessoa quando ele viajava. A câmera da cozinha mostrou Henrique sentado sozinho à mesa, olhando para um prato com comida claramente deteriorada, enquanto Vanessa e uma amiga conversavam animadamente na sala de estar, comendo pratos elaborados. Outras gravações mostravam o menino sendo empurrado, tendo brinquedos confiscados, sendo trancado no quarto durante horas. E, mais chocante, as imagens da primeira noite em que Vanessa arrastou Henrique para fora, em direção à casinha do cachorro, jogando um colchonete fino no chão de concreto e ordenando que dormisse ali como castigo por ser um menino insuportável. Marcelo assistiu a horas de gravações, documentando meticulosamente cada incidente, salvando os arquivos em um HD externo. O nó em sua garganta apertava-se a cada nova cena, mas ele forçou-se a continuar. Precisava de provas. Precisava entender a extensão do que havia acontecido em sua ausência. Quando terminou, já passava das 2 da manhã. Subiu para seu quarto, onde Henrique dormia profundamente. Sentou-se ao lado do filho, observando seu rosto agora relaxado no sono. E prometeu silenciosamente que ninguém jamais o machucaria novamente. O som de saltos altos no mármore do hall anunciou a chegada de Vanessa. Marcelo respirou fundo, tentando controlar a fúria que ameaçava consumi-lo. Não confrontaria a esposa naquela noite. Precisava de um plano. O importante era que Henrique estava seguro agora. Deitou-se ao lado do filho, envolvendo-o protetoramente com o braço. O menino instintivamente se aconchegou mais perto. Amanhã seria o primeiro dia do resto de suas vidas, e Marcelo tinha muito trabalho pela frente. Seu império empresarial poderia esperar. Agora havia uma batalha muito mais importante para lutar. A luz da manhã invadiu o quarto, despertando Marcelo. Por um instante, esqueceu-se dos horrores da noite anterior, até sentir o peso de Henrique adormecido contra seu peito. A realidade voltou como um soco no estômago. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Augusto, seu diretor financeiro, perguntando sobre a reunião de acionistas marcada para aquela manhã. Marcelo respondeu rapidamente. Cancele tudo por tempo indeterminado. Assunto familiar urgente. Sabia que isso causaria burburinho na empresa, mas pela primeira vez em anos, os negócios não eram sua prioridade. Com cuidado para não acordar Henrique, levantou-se e foi até o closet. Vanessa dormia profundamente na cama de hóspedes, como sempre fazia quando ele retornava tarde de viagens. Melhor assim. Precisava organizar seus próximos passos antes de confrontá-la. Desceu para a cozinha, onde encontrou Dona Zélia preparando o café. O semblante da governanta estava abatido, carregado pelo peso da cumplicidade forçada. Bom dia, Sr. Marcelo. Zélia, precisamos conversar, disse, mantendo a voz baixa. Quero que me conte tudo o que aconteceu enquanto estive fora. A governanta sentou-se, as mãos enrugadas tremendo sobre a mesa. Começou logo depois que o senhor viajou. Dona Vanessa mudou as regras da casa. Disse que Henrique precisava de disciplina, que o senhor o mimava demais. A mulher fez uma pausa, engolindo em seco. Primeiro foram os castigos pequenos, ficar sem sobremesa, sem televisão. Depois ela começou a controlar as refeições. Dizia que ele precisava aprender a valorizar a comida. Zélia descreveu como Vanessa gradualmente intensificou os métodos educativos, sempre mantendo a fachada de madrasta amorosa nas ligações por vídeo que Marcelo fazia para falar com o filho. Ela ameaçava demitir todos nós se contássemos algo ao senhor. E o Henrique, ela convenceu o menino que o senhor sabia dos castigos, que aprovava.
Marcelo sentiu o sangue gelar. Por que não me procurou, Zélia? Por que não me ligou? Tentei, senhor. Mandei mensagens dizendo que estava preocupada com Henrique. O senhor respondeu que confiava no julgamento da dona Vanessa. A compreensão atingiu Marcelo como um raio. Há 2 semanas, recebera mensagens de Zélia que pareciam vagas, mas às quais respondera apressadamente durante uma reunião. Vanessa tinha acesso ao seu celular. Poderia facilmente ter interceptado as mensagens. Precisava ver o jardim ontem à noite, continuou Zélia. A casinha do cachorro estava forrada com um cobertor. Fui eu quem colocou lá, escondida, e deixava comida debaixo da cama dele quando podia. Marcelo assentiu, tentando controlar a emoção. Obrigado por cuidar dele como pôde, Zélia. Vou precisar do seu depoimento mais tarde se estiver disposta. Estou, senhor. Não aguento mais ver aquele anjinho sofrer. Após o café, Marcelo subiu para verificar Henrique, que ainda dormia profundamente. Aproveitou para examinar o quarto do filho com mais atenção. Abriu o armário, encontrando roupas impecavelmente organizadas, muitas ainda com etiqueta. Para visitas e aparências, supôs. As gavetas contavam outra história. Roupas íntimas puídas, meias furadas, pijamas desgastados. No banheiro do quarto, encontrou apenas um sabonete básico e uma escova de dentes gasta. Nada dos produtos infantis coloridos que sempre comprara para o filho. Na estante, os livros favoritos de Henrique haviam desaparecido, substituídos por volumes avançados para sua idade, instrumentos de tortura psicológica disfarçados de enriquecimento educacional. Marcelo fotografou tudo com o celular, documentando cada detalhe. Desceu ao escritório novamente, onde passou a examinar as finanças domésticas. Como empresário meticuloso, mantinha registros detalhados, mas havia delegado a gestão da casa a Vanessa após o casamento. Os extratos bancários revelaram um padrão alarmante. Os gastos pessoais de Vanessa haviam triplicado nos últimos meses. Roupas de grife, joias, spas, restaurantes exclusivos. Em contrapartida, as despesas relacionadas a Henrique, material escolar, atividades extracurriculares, roupas, haviam praticamente desaparecido. Mais perturbador ainda foi descobrir transferências regulares para uma empresa chamada VR Consultoria. Pesquisando rapidamente, Marcelo descobriu que a empresa estava registrada no nome de Roberta Mendes, a melhor amiga de Vanessa. Desvio de dinheiro, murmurou para si mesmo, salvando os documentos. O som de saltos no corredor anunciou a aproximação de Vanessa. Marcelo fechou os arquivos e se virou para a porta, preparando-se para o primeiro confronto. Vanessa Campos entrou no escritório como sempre fazia, irradiando elegância calculada. Aos 35 anos, a ex-modelo mantinha a postura impecável que a destacara nas passarelas. Usava um hobby de seda e o cabelo perfeitamente arrumado, mesmo tendo acabado de acordar. Não sabia que já tinha voltado, querido. Aproximou-se para beijá-lo, mas Marcelo recuou sutilmente. Algo errado? Onde está Henrique? Perguntou ele, mantendo a voz controlada. Na escola, é claro. Segunda-feira, lembra? A Zélia o levou. O sorriso de Vanessa vacilou por um instante. Por quê? Mentira. Marcelo manteve os olhos fixos nos dela. Henrique está dormindo no meu quarto. Encontrei ele ontem à noite na casinha do cachorro, Vanessa. O rosto dela transformou-se em uma máscara de indignação teatral. O quê? Na casinha do cachorro? Marcelo, que absurdo é esse? O Henrique deve ter ido brincar lá e adormeceu. Você sabe como ele adora aquele cachorro. Pare com o teatro, cortou Marcelo. Ele me contou tudo, e eu vi as gravações das câmeras de segurança. A mudança na expressão de Vanessa foi sutil, mas perceptível. Uma momentânea contração de pupilas, um ligeiro enrijecimento da postura. Não sei do que você está falando. Aquele menino sempre teve uma imaginação fértil demais. E você sabe como crianças exageram quando querem atenção. Exageram os hematomas também? A desnutrição? O trauma? A voz de Marcelo elevou-se ligeiramente. Os vídeos mostram você arrastando meu filho para dormir no frio, Vanessa. Ela mudou de tática instantaneamente, lágrimas surgindo com impressionante facilidade. Você não entende a pressão que sinto. Ficar sozinha cuidando dele enquanto você viaja pelo mundo. Não é fácil ser madrasta. Ele me testa o tempo todo,
me desafia. As lágrimas escorriam agora, arruinando a maquiagem perfeitamente aplicada. Talvez eu tenha sido dura demais em alguns momentos, mas sempre pelo bem dele. Você o mima demais, Marcelo. Ele precisa de limites. Marcelo observou a performance, uma clareza dolorosa tomando conta de sua mente. Durante 3 anos, Vanessa o havia manipulado, assim como manipulava todos ao redor. Sua caridade pública, seu papel de madrasta dedicada, tudo fazia parte de uma elaborada fachada. Chega, Vanessa, acabou. Do que você está falando? Ela ensaiou aproximar-se, mas parou ao ver a expressão dele. Nosso casamento acabou. Quero você fora desta casa até o fim do dia. O choro cessou instantaneamente, substituído por uma frieza calculista. Você não pode me expulsar assim. Metade desta casa é minha por direito. Podemos resolver isso civilizadamente, mas você não ficará sob o mesmo teto que meu filho, não depois do que fez. Vanessa soltou uma risada seca. Você não tem provas de nada, Marcelo. Será a sua palavra contra a minha. Um pai workaholic que abandona o filho durante semanas versus uma dedicada madrasta que sacrificou sua carreira para cuidar de uma criança problemática. Marcelo manteve-se calmo, surpreendendo-se com seu próprio controle. Tenho todas as provas necessárias, Vanessa. Vídeos, fotos, extratos bancários, testemunhas. E se você quiser transformar isso em uma guerra, sugiro que considere suas próprias vulnerabilidades. Ele fez uma pausa significativa. Como as transferências para a empresa da Roberta, por exemplo. O rosto de Vanessa empalideceu visivelmente. Você está me ameaçando? Estou oferecendo uma saída. Saia da vida do meu filho e podemos negociar um divórcio discreto. Nesse momento, um pequeno ruído veio da porta. Henrique estava parado ali, os olhos arregalados, o ursinho apertado contra o peito. Pai? A voz infantil quebrou a tensão do ambiente. Eu tenho que voltar para a casinha agora? Marcelo sentiu o coração apertar. Aproximou-se do filho, agachando-se para ficar na altura dele. Não, filho. Você nunca mais vai precisar dormir lá fora, prometo. Vanessa aproveitou a oportunidade para mudar completamente sua abordagem. Aproximou-se de Henrique com um sorriso doce. Rick, meu amor, que bobagem é essa? Você deve ter tido um pesadelo. Madrinha nunca mandaria você dormir fora de casa. O menino recuou escondendo-se atrás do pai. O medo em seus olhos dizia mais que qualquer palavra. Marcelo levantou-se, colocando-se como uma barreira física entre Vanessa e seu filho. Chega de mentiras, Vanessa. A partir de agora, você só terá contato com Henrique sob minha supervisão até que tudo esteja legalmente resolvido. Você vai se arrepender disso, Marcelo. O tom de Vanessa não continha mais qualquer traço de doçura. Ninguém rejeita Vanessa Rezende, ninguém. Ela girou nos calcanhares e saiu do escritório, deixando para trás um silêncio pesado. Marcelo sabia que a batalha apenas começara. Precisava agir rápido, reforçar a segurança da casa, contratar um advogado especializado, documentar tudo. Mas olhando para o filho que se agarrava à sua perna, também sabia que faria qualquer coisa para protegê-lo. A guerra estava declarada, e ele não tinha intenção alguma de perder. 3 dias após o confronto, a mansão no Morumbi havia se transformado em uma fortaleza. Marcelo substituíra toda a equipe de segurança, instalara câmeras adicionais e mudara todas as senhas e códigos de acesso. Vanessa, temporariamente hospedada no apartamento de Roberta, bombardeava seu celular com mensagens alternando entre ameaças veladas e súplicas emocionadas. Naquela manhã ensolarada, Marcelo observava Henrique brincando com caramelo no jardim através da janela de seu escritório. Cada sorriso tímido do filho era como um pequeno milagre, sinais de recuperação que surgiam gradualmente. O interfone tocou, anunciando a chegada de doutora Teresa Mendonça. Teresa era considerada uma das melhores advogadas especialistas em direito de família de São Paulo. Aos 58 anos, carregava a reputação de ser implacável nos tribunais, especialmente em casos envolvendo crianças. Marcelo a recebeu no hall principal, conduzindo-a ao escritório. Agradeço por vir pessoalmente, doutora, disse ele, oferecendo-lhe uma xícara de café. Casos como este exigem discrição e rapidez, Sr. Campos. Teresa ajeitou os óculos de armação vermelha, examinando a pasta que trouxera.
Recebi os documentos e vídeos que enviou. Francamente, são perturbadores. Marcelo assentiu, a expressão grave. O que podemos esperar? Sua esposa já contratou o Dr. Felipe Avelar. Ele tem reputação de, digamos, criativo em suas táticas. Devemos nos preparar para um processo difícil. Teresa folheou algumas anotações. Mas o material que você reuniu é substancial. Os vídeos, especialmente, são evidências fortes. O que me preocupa é Henrique. Não quero que ele passe por mais trauma. Compreendo. Faremos o possível para protegê-lo durante o processo. Teresa fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Contudo, precisamos de mais informações sobre a senhora Campos. Pessoas como ela raramente começam com esse comportamento abruptamente. Geralmente há um padrão anterior. Marcelo franziu o senho. Conhecera Vanessa 4 anos antes, em um evento beneficente. Ela deslumbrara a todos com sua beleza e aparente dedicação a causas sociais. O romance fora rápido. Em 6 meses estavam casados, para a preocupação de alguns amigos que consideravam tudo precipitado demais. Contratei um investigador particular, revelou ele. Ricardo Novaes, ex-delegado altamente recomendado. Deve chegar em breve. Como se convocado pelas palavras, o interfone anunciou a chegada de Ricardo. O investigador era um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e olhar perspicaz. Após as apresentações, Teresa sugeriu que continuassem a conversa no escritório, longe dos ouvidos de Henrique. Por onde começamos? Perguntou Marcelo após todos se acomodarem. Pelo básico, respondeu Ricardo abrindo um laptop. O que sabemos sobre Vanessa Rezende antes de se tornar Vanessa Campos? Marcelo percebeu com desconforto o quanto sabia pouco sobre o passado da esposa. Ela sempre desviava de perguntas sobre sua família, mencionando apenas uma infância difícil no interior de Minas Gerais e a carreira como modelo que a trouxera para São Paulo aos 18 anos. Ela administra o Instituto Novos Caminhos há 2 anos, comentou ele. Uma ONG que supostamente ajuda crianças em situação de vulnerabilidade. Supostamente, questionou Teresa. Vanessa sempre controlou as finanças do Instituto com mão de ferro. Apenas recentemente comecei a notar discrepâncias. Grandes doações entram, poucos resultados aparecem. Ricardo fez anotações rápidas. Vou investigar as contas da instituição. Se houver desvios, isso fortalecerá nosso caso. Há algo mais, acrescentou Marcelo. Antes de mim, ela foi brevemente casada com um empresário do setor imobiliário, Eduardo Peixoto. O casamento durou menos de 1 ano. Terminou pouco antes de nos conhecermos. Interessante, murmurou Ricardo. Vou procurar esse Eduardo. Pessoas como Vanessa geralmente repetem padrões. Teresa consultou seu relógio. Precisamos agir rapidamente. A qualquer momento, ela pode tentar obter uma medida liminar para retornar à casa ou para ver Henrique. O que sugere? Perguntou Marcelo, sentindo a ansiedade crescer. Primeiro, um exame médico completo em Henrique, com um pediatra de confiança. Precisamos documentar oficialmente qualquer evidência física de maus tratos. Teresa fez anotações em sua agenda. Segundo, iniciaremos o processo de divórcio com pedido de medida protetiva para Henrique. Dados os vídeos que você tem, temos boas chances de conseguir. Ricardo levantou-se. Enquanto isso, vou começar minha investigação. Há mais uma coisa que precisam saber. Pessoas como Vanessa geralmente são mestres em manipulação pública. Preparem-se para uma possível campanha midiática contra vocês. Marcelo assentiu, sombrio. Como figura pública no mundo empresarial, conhecia bem o poder da mídia. E sabia que Vanessa, com sua imagem de benfeitora social, tinha conexões poderosas. Após a saída dos profissionais, Marcelo foi buscar Henrique no jardim. O menino mostrou um desenho que havia feito. Uma casa grande com um homem, uma criança e um cachorro. Somos nós, pai. Só nós. Marcelo abraçou o filho, lutando contra a emoção. Sim, filho. Somos nós agora. Naquela tarde, Marcelo levou Henrique ao consultório da doutora Carolina Freitas, uma pediatra forense recomendada por Teresa. O exame foi delicado, com a médica documentando cada marca no corpo do menino. A desnutrição moderada, os hematomas em diferentes estágios de cicatrização, a desidratação crônica,
tudo registrado em um relatório oficial. Ele vai se recuperar fisicamente, assegurou doutora Carolina após o exame, mas recomendo fortemente acompanhamento psicológico. Traumas como esses deixam marcas profundas. No caminho de volta para casa, Marcelo recebeu uma ligação de Ricardo. Senhor Campos, encontrei algo que precisa ver. Posso passar na sua casa em 1 hora? Ricardo chegou pontualmente trazendo uma pasta grossa. Na sala de estar, enquanto Henrique assistia desenhos com Dona Zélia, o investigador revelou suas descobertas iniciais. Eduardo Peixoto não foi o primeiro marido dela, começou Ricardo. Encontrei registros de um casamento anterior em Belo Horizonte com Cláudio Mendonça, um médico. Terminou após menos de 2 anos com uma ordem de restrição contra ela. Ordem de restrição? Marcelo estava perplexo. Consegui conversar com Cláudio por telefone. Relutante no início, mas quando mencionei que havia uma criança envolvida, ele decidiu falar. Ricardo respirou fundo. Segundo ele, Vanessa, que na época usava o sobrenome Oliveira, tinha episódios de extrema agressividade. Era emocionalmente abusiva com a filha dele, de 6 anos na época. A gota d'água foi quando a menina apareceu com queimaduras de cigarro. Marcelo empalideceu. Meu Deus! E não houve processo criminal? Houve um acordo. Ela concordou em se afastar completamente. Mudou-se para São Paulo. E a família preferiu não expor a criança a um julgamento. Teresa, que também estava presente, fez anotações detalhadas. Isso estabelece um padrão de comportamento. Podemos usar como evidência. Tem mais, continuou Ricardo. Depois de se mudar para São Paulo, ela trabalhou como acompanhante de luxo por um tempo, antes de conseguir contratos como modelo. Mais tarde, foi contratada como cuidadora de uma senhora idosa, herdeira de uma fortuna no setor têxtil. A senhora faleceu 6 meses depois, deixando uma soma considerável para Vanessa em seu testamento. Deixe-me adivinhar. Circunstâncias suspeitas? Perguntou Marcelo. Nada provado, mas a família contestou o testamento, alegando influência indevida. Acabaram em um acordo extrajudicial. Teresa interrompeu. E sobre o instituto? Descobriu algo? Ricardo abriu um arquivo em seu laptop. Desse montante, menos de 2 milhões foram efetivamente usados em projetos sociais documentáveis. E o restante? Disperso entre diversas empresas de consultoria, incluindo a VR Consultoria da amiga dela, uma empresa de eventos chamada Gama Produções, pertencente ao primo dela, e uma construtora menor, a Horizonte, que, coincidentemente, foi contratada para todas as reformas dos espaços do Instituto. Marcelo sentiu um calafrio. É aí que fica interessante. O Instituto Novos Caminhos recebeu quase 12 milhões em doações nos últimos 2 anos. Triangulação clássica para desvio de recursos. Exatamente. E há mais um detalhe perturbador. Encontrei relatórios de 3 ex-funcionários do Instituto alegando maus tratos a crianças assistidas. As denúncias foram abafadas rapidamente, com acordos de confidencialidade. Teresa fechou seu caderno com um suspiro pesado. Estamos lidando com alguém perigoso e sem escrúpulos, Sr. Campos. Alguém que construiu uma vida inteira baseada em aparências e manipulação. Marcelo olhou pela porta entreaberta, onde podia ver Henrique assistindo televisão, Caramelo fielmente ao seu lado. Sentiu uma determinação férrea a substituir o choque inicial. Qual nosso próximo passo? Amanhã entraremos com o pedido de medida protetiva e divórcio, respondeu Teresa. Ricardo continuará reunindo evidências. Enquanto isso, mantenha Henrique seguro e estabeleça uma rotina normal para ele. Haverá uma audiência preliminar em breve, continuou ela. Devemos estar preparados para táticas agressivas da defesa dela. Tentarão pintar você como um pai ausente e workaholic que de repente resolveu se importar com o filho. Marcelo assentiu, ciente do desafio à frente. Após a saída dos profissionais, juntou-se a Henrique na sala. O menino recostou-se contra ele instintivamente, algo que raramente fazia antes. Tia Vanessa vai voltar? Perguntou de repente a voz pequena. Não, filho. Ela não vai mais morar conosco. Ela disse que você ia me mandar embora se eu contasse. Os olhos do menino encheram-se de lágrimas. Disse que você não me queria, que eu era um peso. Marcelo abraçou o filho com força, sentindo o próprio coração quebrar. Isso nunca vai acontecer, Henrique.
Nunca. Você é a pessoa mais importante da minha vida. E prometo que, de agora em diante, vou estar sempre presente. Enquanto Henrique finalmente relaxava em seus braços, Marcelo sabia que a guerra estava apenas começando. Vanessa tinha recursos, contatos e uma imagem pública cuidadosamente cultivada. Mas ele tinha a verdade, e pela primeira vez, percebia que isso era a arma mais poderosa de todas. A primeira audiência estava marcada para as 10 da manhã de uma quarta-feira chuvosa. Marcelo havia dormido mal, assombrado por pesadelos nos quais perdia Henrique. Ao amanhecer, verificou 3 vezes se os dispositivos com as provas estavam seguros em sua pasta e se o terno estava impecável. Detalhes pequenos aos quais se agarrava para controlar a ansiedade. Henrique ficaria com Dona Zélia e um segurança adicional. O menino, percebendo a tensão do pai durante o café da manhã, segurou sua mão. "Vai dar tudo certo, pai", disse com uma seriedade que nenhuma criança de 7 anos deveria possuir. Marcelo sorriu, engolindo o nó na garganta. "Sim, filho, vai dar tudo certo." A caminho do fórum, Teresa explicou novamente o procedimento. "É uma audiência preliminar para a medida protetiva. A juíza Eleonora Menezes é conhecida por ser justa, mas extremamente rigorosa com provas. Não se deixe provocar pelo advogado dela ou pela própria Vanessa." O saguão do fórum fervilhava com a atividade usual de advogados, oficiais e litigantes. Marcelo mantinha a cabeça baixa, tentando passar despercebido, quando um flash o cegou momentaneamente. "Senhor Campos, é verdade que sua esposa abusava do seu filho?" "Marcelo, por que escondeu isso por tanto tempo?" "Há rumores de que tudo é uma estratégia para não pagar pensão. Pode comentar?" Uma pequena horda de repórteres havia se materializado, microfones estendidos em sua direção. Teresa imediatamente se colocou entre eles e seu cliente. "Sem comentários. Este é um assunto privado que envolve um menor de idade. Pediremos ao juiz que emita uma ordem de restrição contra a imprensa se este assédio continuar." Empurrados pelos seguranças do fórum, conseguiram chegar à sala de audiências onde aguardaram a chegada da juíza. Marcelo sentou-se rigidamente, observando a porta. Foi quando Vanessa entrou, acompanhada por Felipe Avelar, seu advogado. Ela estava irreconhecível comparada à mulher fria que enfrentara dias atrás. Trajava um conjunto discreto em tom pastel, cabelo preso em um coque simples, maquiagem leve ressaltando olhos vermelhos de choro. Carregava uma pequena Bíblia nas mãos, e ao ver Marcelo, seu rosto contorceu-se em uma expressão de dor que pareceria genuína para qualquer observador desavisado. "Não reaja", sussurrou Teresa. É exatamente o que ela quer. Avelar, um homem de meia idade, com porte elegante e expressão calculista, aproximou-se para cumprimentá-los com falsa cordialidade. "Doutora Mendonça, lamento que tenhamos chegado a este ponto. Minha cliente ainda espera uma resolução amigável." "Seu conceito de amigável deve ser muito diferente do nosso, doutor Avelar", respondeu Teresa secamente. O burburinho na sala cessou quando a juíza Eleonora Menezes entrou. Era uma mulher de 60 anos, cabelos grisalhos cortados em um chanel reto e olhos atentos por trás de óculos sem moldura. Sua reputação de intolerância com manipulações processuais era bem conhecida. Processo número 4CSS-158-2025. Ação de divórcio com pedido de medida protetiva em favor de menor. Ela examinou os autos rapidamente. "Vamos direto ao ponto. Dr. Campos alega maus tratos ao filho por parte da madrasta, senhora Vanessa Campos, e solicita guarda exclusiva e medida protetiva." "Correto?" Teresa confirmou apresentando as provas iniciais, o relatório médico, depoimento escrito de Dona Zélia e alguns frames selecionados das gravações. "Meritíssima, também temos vídeos que comprovam o padrão de abuso. São perturbadores, mas essenciais para entender a gravidade da situação." A juíza examinou o material em silêncio por longos minutos. Seu rosto permanecia impassível, mas Marcelo notou um enrijecimento em sua postura ao passar pelas fotos dos hematomas de Henrique. "Doutor Avelar, a defesa?" O advogado levantou-se com a confiança de quem estava acostumado a reverter situações aparentemente perdidas. "Meritíssima,
Estamos diante de um lamentável caso de manipulação paterna e alienação parental. Minha cliente, uma dedicada madrasta e respeitada filantropa, está sendo vítima de uma campanha orquestrada pelo ex-marido. Avelar prosseguiu, desfiando uma narrativa em que Marcelo seria um pai ausente, que, temendo o pagamento de pensão substancial, teria instruído o filho a mentir sobre supostos abusos. Afirmou que os hematomas teriam outras explicações, quedas durante brincadeiras, esportes na escola e que as imagens das câmeras estariam descontextualizadas. A senhora Vanessa Campos sempre zelou pelo bem-estar do enteado, inclusive assumindo praticamente sozinha a criação da criança, enquanto o pai passava semanas viajando a negócios. Foi a vez de Vanessa atuar. Com voz embargada e lágrimas nos olhos, relatou como havia se dedicado a Henrique como se fosse seu próprio filho, como enfrentara desafios para estabelecer limites saudáveis para uma criança que nunca os tivera, e como agora estava sendo monstruosamente caluniada pelo homem que amava. Marcelo sentia o sangue ferver, mas mantinha-se externamente composto, conforme orientado por Teresa. Quando Vanessa mencionou que nunca, em hipótese alguma, privaria uma criança de conforto básico, ele teve que cerrar os punhos sob a mesa para conter a reação. Meritíssima, interveio Teresa. Gostaríamos de apresentar um vídeo específico que contradiz diretamente a alegação da requerida. Com a autorização da juíza, Teresa exibiu a gravação da noite em que Vanessa arrastara Henrique para a casinha do cachorro, claramente dizendo: "Meninos ingratos dormem como animais. Talvez assim você aprenda a ser grato pelo teto que meu dinheiro proporciona." O silêncio na sala tornou-se palpável. Vanessa empalideceu visivelmente enquanto Avelar sussurrava algo em seu ouvido. "Senhora Campos," a voz da juíza era gelada. "Pode explicar esta gravação?" Vanessa rapidamente recompôs-se. "Está fora de contexto, meritíssima. Henrique havia feito algo extremamente perigoso naquele dia. Brincado com fósforos, quase causando um incêndio. Foi um momento de frustração pedagógica. Ele ficou apenas alguns minutos lá fora, como uma lição sobre perigo antes de ser trazido de volta." "Isso é mentira!" A exclamação de Marcelo escapou antes que pudesse contê-la. "Ele dormiu lá por semanas." "Senhor Campos, controle-se", advertiu a juíza antes de voltar-se para Teresa. "Há prova de que o menino permaneceu na casinha por períodos prolongados?" "Sim, meritíssima." Teresa apresentou um relatório de análise das gravações, mostrando múltiplas noites em que Henrique foi levado para fora e só retornou à casa na manhã seguinte. Também temos o depoimento do pediatra confirmando sinais de exposição contínua a condições inadequadas. Avelar contra-atacou, apresentando uma sequência de fotos de eventos sociais mostrando Vanessa e Henrique sorridentes, lado a lado. "Como a senhora pode observar, meritíssima, trata-se de uma relação normal entre madrasta e enteado. Ocasionais conflitos não configuram maus tratos. Fotografias posadas não provam nada, doutor", interveio Teresa. "Mas temos algo mais substancial." Ela chamou a assistente social, Clarice Duarte, que havia visitado a escola de Henrique. Clarice relatou a conversa com a professora Débora, que notara mudanças preocupantes no comportamento do menino. A criança passou de extrovertida a retraída, começou a isolar-se durante os intervalos, apresentou queda no rendimento escolar e, em várias ocasiões, mostrou-se extremamente ansioso perto do horário de saída, relatou Clarice. A professora também documentou um incidente em que Henrique apareceu com um hematoma no rosto. Quando questionado, disse ter caído da escada, mas posteriormente confidenciou a um colega que tia Vanessa ficou brava porque derramei leite. A juíza fez anotações detalhadas, seu semblante cada vez mais grave. Quando Avelar tentou desqualificar o testemunho como fofoca escolar, ela o interrompeu secamente. "Doutor, estamos falando do bem-estar de uma criança. Sugiro que mantenha o foco nos fatos." Por quase 2 horas, a batalha jurídica prosseguiu. Avelar apresentou declarações de amigos do casal, atestando o carinho de Vanessa por Henrique. Teresa contrapôs com o depoimento escrito de Antônio, ex-motorista da família, que confirmava ter visto Vanessa empurrar o menino com força contra o carro após um evento. Quando ambos os lados concluíram suas argumentações, a juíza retirou-se para deliberar.
Nos 30 minutos de espera, Marcelo permaneceu sentado, evitando olhar na direção de Vanessa, que alternava entre sussurros com seu advogado e olhares suplicantes em sua direção. Finalmente, a juíza retornou com sua decisão preliminar. Este caso apresenta elementos perturbadores que exigem cautela máxima. Seu tom era solene. Embora seja prematuro emitir um juízo definitivo sobre todas as alegações, as evidências apresentadas são suficientemente graves para justificar medidas imediatas de proteção ao menor. Ela consultou suas anotações antes de prosseguir. Determino que Henrique Campos permaneça sob a guarda provisória exclusiva do pai, Sr. Marcelo Campos. A Sra. Vanessa Campos está proibida de qualquer contato com o menor sem supervisão judicial, até a conclusão das avaliações psicológicas e sociais que serão realizadas nas próximas semanas. Vanessa soltou um soluço audível, enquanto Avelar parecia calculando rapidamente suas próximas jogadas. Adicionalmente, continuou a juíza, designo visitas periódicas não agendadas por assistentes sociais à residência paterna para monitoramento da situação. A equipe multidisciplinar do juizado realizará a avaliação psicológica do menor dentro de 10 dias, com posterior audiência para reavaliação das medidas. Batendo o martelo, encerrou a sessão, não sem antes dirigir um olhar penetrante a ambas as partes. Lembro aos envolvidos que o objetivo primordial deste tribunal é proteger o menor. Qualquer tentativa de usar a criança como instrumento de disputa será severamente penalizada. Na saída do fórum, Marcelo e Teresa novamente enfrentaram repórteres. Desta vez, porém, havia um elemento novo. Vanessa, olhos vermelhos e voz trêmula, dava uma entrevista improvisada. Estou devastada com as falsas acusações. Amo Henrique como se fosse meu filho. Isso é uma tentativa cruel de me afastar dele e evitar uma divisão justa de bens. Teresa puxou Marcelo para longe, mas não antes de verem os flashes capturando a imagem de Vanessa enxugando lágrimas cuidadosamente produzidas. Ela vai usar a mídia, comentou Teresa. Prepare-se para dias difíceis. No carro, a caminho de casa, Ricardo ligou com novidades. Encontrei o ex-mordomo da família Peixoto, o anterior marido dela. Está disposto a falar, mas tem medo. Aparentemente foi pago para ficar calado na época do divórcio. Ofereça o que for necessário, instruiu Marcelo. Precisamos de todas as evidências possíveis. Em casa, Henrique correu para os braços do pai assim que o viu. O simples gesto, a confiança renascendo no filho, era toda a confirmação de que Marcelo precisava de que estava no caminho certo. Como foi seu dia, filho? Desenhei na escola. Quer ver? O menino estendeu um papel onde havia desenhado duas figuras, um homem e um menino, de mãos dadas sob um sol sorridente. Está lindo, Henrique. A professora perguntou onde estava a mãe no desenho. O menino hesitou. Eu disse que não tinha uma, só você. Está errado? Marcelo agachou-se, olhando nos olhos do filho. Não, filho, não está errado. Somos uma família, você e eu. E isso é o mais importante. Enquanto Henrique corria para mostrar o desenho a Dona Zélia, Marcelo checou seu celular. Uma mensagem de Ricardo fez seu estômago apertar. Vanessa concedeu entrevista exclusiva ao programa Verdade Nua e Crua. Vai ao ar amanhã. A guerra midiática estava apenas começando. Mas Marcelo estava determinado a proteger seu filho. Não importava quão suja a batalha se tornasse. Estou sendo crucificada publicamente por amar uma criança que não é minha. A voz embargada de Vanessa ecoava pela sala enquanto Marcelo, Teresa e Ricardo assistiam à entrevista exibida no programa Verdade Nua e Crua, um dos talk shows mais populares e sensacionalistas do país. Sentada em um sofá de couro branco, Vanessa era a imagem perfeita da vítima injustiçada. Vestido simples, cabelo sem os penteados elaborados de costume, olhos marejados que se erguiam corajosamente para encarar a câmera. Dediquei 3 anos da minha vida a esse menino, continuava ela. Abri mão da minha carreira, dos meus sonhos pessoais, para ser a mãe que ele nunca teve. E agora... Vanessa levou um lenço delicado aos olhos. Agora sou acusada de monstro por tentar impor limites a uma criança que cresceu sem nenhum. A apresentadora, Denise Cavalcante, conhecida por sua abordagem agressiva
e por transformar histórias pessoais em espetáculos, inclinava-se com falsa empatia. E seu marido? Como ele reagiu quando você tentou ajudar na educação do filho? Marcelo sempre foi um pai ausente, respondeu Vanessa com um suspiro dramático. Viagens constantes, reuniões intermináveis. O pequeno Henrique mal o conhecia. Quando tentei mostrar que a criança precisava de regras, de estrutura, ele me acusou de ser rígida demais. A câmera fechou em seu rosto, capturando uma lágrima solitária deslizando pela face perfeitamente maquiada para parecer natural. O que mais dói é que estou sendo impedida de ver o menino que aprendi a amar como filho. E por quê? Porque exigi que ele pedisse desculpas após quebrar deliberadamente um vaso de cristal. Porque insisti que fizesse a lição de casa antes de jogar videogame. Denise ofereceu um lenço adicional, sua expressão de falsa solidariedade quase cômica em sua exageração. E as acusações de que você o fazia dormir fora de casa? Vanessa soltou uma risada triste. Uma invenção cruel. Henrique adora aquele cachorro. Passava horas na casinha brincando com ele. Houve uma única vez em que o encontrei dormindo lá, após uma briga que tivemos sobre comportamento à mesa. Ele havia se escondido lá para me preocupar. Quando o encontrei, levei-o imediatamente para dentro. A entrevista prosseguiu por mais 20 minutos com Vanessa habilmente transformando cada acusação em uma demonstração de seu amor incompreendido e disciplina necessária. Ao final, a apresentadora virou-se para a câmera com expressão indignada. Estamos testemunhando a destruição de uma mulher cuja única falha foi amar demais um filho que não é seu. Até quando permitiremos que homens poderosos usem a justiça como instrumento de vingança pessoal? Marcelo desligou a televisão, o rosto pálido de fúria contida. Ela está distorcendo tudo, murmurou. Teresa fez anotações rápidas em seu tablet. Era esperado. Essa é apenas a primeira salva. Ela vai tentar ganhar a opinião pública. Ricardo, que assistira à entrevista em silêncio, falou finalmente. O pior é que está funcionando. As redes sociais já estão fervilhando com hashtags como Nera Justiça para Vanessa e Piscito Mães de Coração. Devo responder? Perguntou Marcelo. Dar minha versão? Absolutamente não, respondeu Teresa enfaticamente. Entrar nessa guerra midiática só prejudicaria Henrique. Nossa estratégia é manter o foco no processo legal e no bem-estar dele. Concordo, acrescentou Ricardo. Além disso, tenho novidades que podem mudar o jogo. Consegui uma entrevista com Jorge Silveira, ex-mordomo da família Peixoto. Ele confirmou que Vanessa demonstrava comportamento abusivo com a filha do anterior marido. Está disposto a testemunhar. E tem mais, continuou o investigador. Descobri irregularidades graves nas contas do Instituto Novos Caminhos. Quase 70% das doações foram direcionadas para empresas ligadas a Vanessa ou seus associados, com pouca ou nenhuma prestação de serviços comprovada. Teresa assentiu, satisfeita. Isso fortalece nossa posição. A juíza Menezes é conhecida por valorizar evidências concretas, acima de dramas emocionais. O interfone tocou, interrompendo a conversa. Era a segurança anunciando a chegada da assistente social, Clarice Duarte, para a primeira visita não agendada. Lembrem-se, sussurrou Teresa antes de se retirar. Naturalidade, não pareçam ensaiados. Clarice era uma mulher de meia-idade com olhos perspicazes e um bloco de anotações sempre à mão. Marcelo a recebeu na sala, oferecendo café, que ela recusou educadamente. Preciso falar com Henrique a sós, Sr. Campos, e depois gostaria de observar a interação entre vocês. Henrique estava na biblioteca, lendo um dos livros infantis que Marcelo recentemente comprara para substituir os volumes avançados e intimidadores que Vanessa mantinha nas estantes. O menino ergueu os olhos, tenso ao ver uma estranha. Olá, Henrique. Clarice sorriu gentilmente. Meu nome é Clarice. Posso conversar um pouquinho com você? O olhar do menino buscou o pai, que assentiu encorajadoramente. Está tudo bem, filho. Vou estar na sala se precisar de mim. A conversa entre Henrique e Clarice durou quase 1 hora. Quando reapareceram, o menino parecia mais relaxado, embora ainda segurasse firmemente o livro contra o peito. Um gesto protetor que partia o coração de Marcelo. Agora gostaria de ver vocês dois juntos, pediu Clarice.
Talvez possam mostrar o que normalmente fazem à tarde. Marcelo levou Henrique e a assistente social para o jardim, onde tinham começado a construir uma pequena horta. Nos últimos dias, essa atividade havia se tornado um ritual prazeroso, um símbolo de recomeço que ambos apreciavam. Plantamos cenouras ontem, explicou Henrique, mostrando a fileira de pequenos montes de terra. E hoje vamos plantar tomates. O pai disse que eu posso cuidar deles sozinho. Clarice observava atentamente enquanto pai e filho trabalhavam juntos, notando como Marcelo gentilmente orientava sem controlar, como Henrique gradualmente se soltava, rindo quando um pouco de terra caiu sobre o tênis do pai. "O que vão fazer depois da horta?" perguntou ela casualmente. "Lição de casa", respondeu Henrique prontamente. "Depois podemos jogar videogame, mas só um pouquinho porque ler é mais importante." "Quem disse isso?" "O pai." Henrique olhou para Marcelo com um sorriso tímido. "Mas ele sempre lê comigo, então é legal." Após a partida de Clarice, Marcelo recebeu uma ligação de Teresa. "Como foi a visita?" "Difícil dizer. Ela tomou muitas notas, fez muitas perguntas, mas manteve-se neutra. É o procedimento padrão. Mas temos um problema maior agora. Vanessa entrou com uma petição de emergência, alegando que você está alienando o filho contra ela. Está exigindo visitas supervisionadas imediatas." Marcelo sentiu o estômago afundar. "Ela pode conseguir isso?" "É possível. O juiz de plantão que recebeu a petição não é o mesmo da nossa audiência. Estou preparando a contestação, mas devemos nos preparar para a possibilidade de que Henrique tenha que encontrá-la em breve." A possibilidade de forçar Henrique a encontrar a pessoa que o traumatizara era aterrorizante. Naquela noite, enquanto colocava o filho para dormir, Marcelo lutou para esconder sua preocupação. "Pai?" chamou Henrique enquanto se aconchegava sob as cobertas. "A moça de hoje vai me levar embora?" A pergunta pegou Marcelo de surpresa. "Não, filho. Por que acha isso?" "Tia Vanessa dizia que se eu contasse sobre os castigos, pessoas viriam e me levariam para um lugar onde crianças ruins ficam sozinhas." Marcelo sentou-se na beirada da cama, segurando a mão do filho. "Isso não é verdade, Henrique. A Clarice está aqui para ajudar, para garantir que você esteja bem e feliz." "E se a tia Vanessa voltar?" A pergunta pairou no ar, carregada de medo genuíno. Marcelo escolheu as palavras cuidadosamente. "Estou fazendo tudo o que posso para que você esteja sempre seguro, Henrique. Confie em mim, está bem?" No dia seguinte, a guerra midiática intensificou-se. Reportagens sobre o drama familiar do empresário Marcelo Campos apareceram em diversos veículos. Enquanto alguns apenas reproduziam as alegações de Vanessa, outros começavam a questionar sua versão, especialmente após Ricardo ter anonimamente vazado para jornalistas selecionados informações sobre o passado dela. O programa Investigação Total exibiu uma reportagem especial sugerindo irregularidades no Instituto Novos Caminhos, com depoimentos anônimos de ex-funcionários mencionando ambiente tóxico e contradição entre discurso público e prática interna. Vanessa contra-atacou rapidamente, concedendo entrevistas a programas matinais onde se apresentava como vítima de uma campanha de difamação orquestrada por um marido vingativo. Lágrimas estratégicas, referências constantes a seu amor incondicional por Henrique e insinuações sobre a vida desregrada de Marcelo antes do casamento compunham sua narrativa cuidadosamente construída. O clímax dessa guerra de narrativas ocorreu durante um evento beneficente para crianças carentes, onde Vanessa apareceu como convidada de honra. Diante das câmeras, após um discurso emocionado sobre o direito de toda criança a um lar amoroso, ela desmaiou dramaticamente, sendo prontamente socorrida por médicos presentes. "Exaustão emocional e física devido ao estresse", diagnosticou um médico convenientemente para os repórteres. Imagens de Vanessa sendo levada de ambulância, aparentemente inconsciente, tornaram-se instantaneamente virais. Na mansão dos Campos, Marcelo observava esse espetáculo com uma mistura de descrença e preocupação. A tática estava funcionando. Comentaristas dividiam-se entre os que condenavam a crueldade de Marcelo e os que questionavam a teatralidade excessiva de Vanessa. "Ela é boa", comentou Ricardo, que acompanhava as redes sociais. "Muito boa, mas estamos melhor preparados",
respondeu Teresa, que chegara com novas informações. O juiz negou o pedido de visitas emergenciais, citando a necessidade de aguardar o relatório completo da assistência social. Uma pequena vitória, mas significativa. Naquela tarde, Clarice Duarte retornou para mais uma visita não anunciada, desta vez acompanhada por Dr. Paulo Ribeiro, psicólogo infantil designado pelo tribunal. Henrique, inicialmente reticente com o novo profissional, gradualmente relaxou durante a sessão de avaliação, disfarçada de brincadeira. Paulo era especialista em traumas infantis e utilizava técnicas de terapia lúdica para acessar sentimentos que crianças frequentemente não conseguiam verbalizar. O momento revelador ocorreu quando Paulo pediu que Henrique desenhasse pessoas que moram na sua casa. O menino desenhou a si mesmo, o pai e o cachorro Caramelo. Quando gentilmente questionado sobre Vanessa, Henrique ficou visivelmente tenso. Ela não mora mais aqui, respondeu simplesmente. E como você se sente sobre isso? Perguntou Paulo. Henrique hesitou, olhando para a porta como se verificasse se estavam realmente sozinhos. Feliz, sussurrou finalmente. Posso dormir na minha cama agora. Paulo então sugeriu um jogo com bonecos, onde Henrique poderia contar histórias da família. O que emergiu foi perturbador. Narrativas de punições desproporcionais, isolamento emocional e manipulação psicológica consistentes com abuso sistemático. Após a partida dos profissionais, Marcelo encontrou uma Teresa inusualmente otimista. O relatório preliminar de Clarice é favorável a você, informou. Ela observou interação positiva entre pai e filho, ambiente adequado e sinais claros de recuperação emocional em Henrique. E o psicólogo? Dr. Paulo é extremamente respeitado pelo tribunal. Se seu relatório confirmar sinais de trauma associados à convivência com Vanessa, será um golpe devastador na narrativa dela. A confirmação veio na semana seguinte. O relatório oficial de Dr. Paulo, entregue à juíza Menezes, diagnosticava Henrique com sinais compatíveis com transtorno de estresse pós-traumático, provavelmente resultante de exposição prolongada a ambiente hostil e imprevisível. O documento recomendava expressamente afastamento do agente desencadeador do trauma e manutenção da atual estrutura de cuidado que demonstra proporcionar segurança emocional necessária à recuperação. No mesmo dia, o cenário midiático sofreu uma reviravolta surpreendente. O respeitado jornal A Tribuna publicou uma extensa reportagem investigativa sobre o Instituto Novos Caminhos, revelando esquemas de desvio de recursos através de empresas fantasma. Documentos internos obtidos por fontes anônimas, que Marcelo sabia serem resultado do trabalho meticuloso de Ricardo, mostravam que menos de 15% das doações chegavam efetivamente às crianças supostamente beneficiadas. A reação foi imediata. Patrocinadores corporativos anunciaram a suspensão de doações pendente de investigação completa. Celebridades que haviam publicamente apoiado Vanessa começaram a distanciar-se discretamente. A promotoria pública anunciou a abertura de investigação preliminar sobre possíveis crimes de apropriação indébita e falsidade ideológica. Enquanto o império público de Vanessa começava a desmoronar, Marcelo mantinha-se focado no que realmente importava: a recuperação de Henrique. A rotina que haviam estabelecido, café da manhã juntos, escola, atividades à tarde, jantares tranquilos, criava a estabilidade que o menino desesperadamente precisava. Lentamente, Henrique voltava a ser criança. Os pesadelos antes frequentes tornavam-se raros. O apetite retornava. As roupas já não pareciam tão largas. Pequenos sorrisos, risadas tímidas, perguntas curiosas. Cada sinal de recuperação era celebrado silenciosamente por Marcelo. A batalha judicial ainda não estava ganha, mas a verdade finalmente começava a emergir. E para Marcelo, ver seu filho correndo pelo jardim sem medo nos olhos já era a maior vitória possível. As semanas seguintes trouxeram uma estranha calmaria ao caso. A última visita de Clarice Duarte havia ocorrido 3 dias antes, e seu relatório final estava para ser entregue à juíza Menezes. Vanessa, após o escândalo envolvendo o Instituto, havia se recolhido da mídia,
cancelando aparições e entrevistas previamente agendadas. Era uma manhã de sábado ensolarada, quando Marcelo preparava panquecas para o café da manhã. Um ritual de fim de semana que Henrique adorava. O menino havia ajudado a misturar a massa e agora observava fascinado as bolhas que se formavam na superfície da panqueca na frigideira. "Já posso virar, pai?" perguntou, segurando a espátula com determinação. "Espere só mais um pouquinho. Agora." Com a orientação do pai, Henrique virou a panqueca com uma expressão de concentração absoluta, seguida por um sorriso radiante quando a manobra foi bem-sucedida. "Consegui." "Perfeito, chefe Henrique." Marcelo bagunçou carinhosamente o cabelo do filho. Estavam colocando a mesa quando o interfone tocou. O segurança anunciou a chegada de Roberta Mendes, a melhor amiga de Vanessa. Marcelo franziu o senho, surpreso com a visita inesperada. "Fique aqui na cozinha com a dona Zélia, filho. Vou ver o que ela quer." Roberta esperava no hall de entrada, impecavelmente vestida como sempre, mas com uma expressão incomumente tensa. Os dedos manicurados tamborilavam nervosamente na bolsa de grife. "Marcelo, preciso falar com você." "Sobre?" "Vanessa." Ela olhou ao redor como se verificasse se estavam realmente sozinhos. "Ela não sabe que estou aqui. Na verdade, me mataria se soubesse." Intrigado, Marcelo conduziu-a à sala de estar, mantendo propositalmente a porta entreaberta para que Zélia pudesse observar à distância. "O que houve, Roberta? Você sempre foi a maior defensora dela." Roberta sentou-se rigidamente na beirada do sofá. "Eu era, ou achava que era." Ela respirou fundo. "Vanessa está diferente. Desde o escândalo do instituto, está obcecada, falando coisas que me assustam. Sobre como vai recuperar Henrique. Sobre como você vai pagar pelo que fez." "Por que está me contando isso?" "Porque tenho medo do que ela possa fazer." Roberta baixou a voz. Ontem à noite, depois de algumas taças de vinho, ela mencionou um plano para resolver tudo de uma vez. Falou sobre levar Henrique para fora do país, sobre como tem conexões que podem providenciar documentos. Marcelo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Isso seria sequestro. "Eu sei. Por isso estou aqui." Ela abriu a bolsa, retirando um pendrive. Há gravações de conversas dela com pessoas questionáveis. Não sei exatamente quem são, mas soam como facilitadores. Também há e-mails sobre transferências de dinheiro para contas no exterior. Marcelo pegou o pendrive, ainda desconfiado. "Por que a mudança de lealdade, Roberta? Vocês sempre foram inseparáveis." "Porque percebi que não conheço a verdadeira Vanessa." Roberta parecia genuinamente perturbada. "Quando as acusações sobre o instituto surgiram, inicialmente não acreditei, mas então comecei a notar discrepâncias nas contas que ela me pedia para aprovar como diretora financeira." Ela fez uma pausa, visivelmente desconfortável. "Admito que fechei os olhos para muita coisa, mas nunca imaginei a extensão. E agora, essas ameaças veladas contra uma criança, não posso ser cúmplice disso." Após a saída de Roberta, Marcelo imediatamente contatou Teresa e Ricardo, que chegaram em menos de uma hora. Enquanto verificavam o conteúdo do pendrive, reforçou a segurança da casa e instruiu que Henrique não ficasse sozinho em momento algum. "Isso é dinamite pura", comentou Ricardo, examinando os arquivos. "Ela claramente está planejando algo ilegal. Devemos levar isso à polícia imediatamente." "E também ao tribunal", acrescentou Teresa. "Vou solicitar uma ordem de restrição emergencial baseada nessas novas evidências." As medidas de segurança foram redobradas nos dias seguintes. Marcelo reorganizou sua agenda para trabalhar exclusivamente de casa, e a escola de Henrique foi alertada para não permitir que o menino saísse com ninguém além do pai ou dona Zélia, independentemente de quaisquer alegações de emergência. A semana transcorreu tensa, mas sem incidentes. A audiência para avaliar os relatórios finais da assistência social e do psicólogo estava marcada para a segunda-feira seguinte, e Teresa estava confiante em uma decisão favorável. No domingo anterior à audiência, Marcelo permitiu-se um momento de relaxamento. Henrique havia tido um bom dia. Brincado no jardim com Caramelo, ajudado com entusiasmo a regar a horta que crescia promissora, e até lido em voz alta uma história completa pela primeira vez desde o início da crise. Pequenas vitórias que aqueciam o coração do pai.
Estavam jantando quando o interfone tocou. Era a segurança, anunciando que Vanessa estava no portão, exigindo ver o filho. Ela afirma ter autorização judicial para uma visita supervisionada, informou o segurança confuso. Marcelo imediatamente ligou para Teresa, que confirmou. Não havia nenhuma autorização desse tipo. É uma tentativa de manipulação. Não permita a entrada dela sob hipótese alguma. Senhor, interveio o segurança, ela está muito alterada, ameaçando chamar a polícia, alegando obstrução de ordem judicial. Deixe-a chamar, respondeu Marcelo firmemente. Não há ordem alguma. Henrique, que ouvira parte da conversa, olhava para o pai com olhos arregalados de medo. Ela vai entrar, pai? Não, filho, está tudo bem. Marcelo tentou manter a voz calma. Vamos terminar nosso jantar, está bem? Mas o momento de tranquilidade havia sido quebrado. Henrique mal tocou na sobremesa, constantemente olhando para a janela, como se esperasse ver Vanessa aparecer a qualquer momento. Ao colocar o filho na cama, Marcelo ficou ao seu lado até que adormecesse, notando como o menino agarrava-se ao ursinho, um comportamento que havia diminuído nas últimas semanas. Foi despertado na madrugada pelo sistema de alarme silencioso que havia instalado no quarto de Henrique. Um dispositivo que alertava apenas seu celular quando a porta era aberta. Pulou da cama imediatamente, correndo pelo corredor escuro. A cena que encontrou congelou seu sangue. Vanessa estava no quarto de Henrique, inclinada sobre a cama do menino, que se encolhia contra a cabeceira, os olhos arregalados de terror. De alguma forma ela havia burlado a segurança. O que você está fazendo aqui? A voz de Marcelo cortou o ar tenso. Vanessa virou-se lentamente. Um sorriso inquietante nos lábios. Usava um elegante vestido preto, como se tivesse vindo diretamente de algum evento social. Vim ver meu filho, é claro. Sua voz tinha um tom estranho, quase etéreo. Estava com saudades da mamãe, não estava, Rick? Henrique não respondeu, os olhos fixos no pai, implorando silenciosamente por ajuda. Você não tem autorização para estar aqui, Vanessa. Vou chamar a polícia. Sempre tão dramático, Marcelo. Ela voltou-se para Henrique. Seu pai adora fazer cenas, mas nós sabemos a verdade, não é? Sabemos quem realmente se importa com você. Marcelo percebeu com horror crescente que havia algo errado com Vanessa. Seus movimentos eram erráticos, seus olhos não focalizavam completamente. E havia um cheiro distinto de álcool emanando dela. Henrique, chamou calmamente. Venha até mim, filho. O menino tentou se mover, mas Vanessa bloqueou seu caminho com um movimento brusco. Você não vai a lugar nenhum. Temos que consertar essa confusão que seu pai criou. Ela segurou o braço do menino com força excessiva, fazendo-o soltar um pequeno gemido de dor. Precisamos explicar a todos como foram as coisas de verdade. Como eu cuidei de você enquanto seu pai estava ocupado demais com seus preciosos negócios. Você está machucando ele, Vanessa. Solte-o. Machucar? Ela riu, um som agudo e instável. Eu nunca machucaria meu filho. Apenas ensinei a ele disciplina, algo que você nunca teve coragem de fazer. Marcelo deu um passo à frente, calculando como poderia afastá-la de Henrique sem causar mais trauma ao menino. A segurança já está a caminho. Acabe com isso agora, Vanessa. A segurança? Outro riso instável. Você acha que eu não sei como entrar na minha própria casa? Conheço cada entrada, cada código. Ela apertou mais o braço de Henrique. Agora você vai me ouvir, menino. Quando a assistente social perguntar, você vai dizer que seu pai está mentindo, que eu nunca fiz nada de errado, que tudo não passou de um mal-entendido. Henrique tremia visivelmente, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Não posso mentir, sussurrou. O rosto de Vanessa contorceu-se em uma expressão de raiva. Claro que pode. E vai. Ela ergueu a mão livre como se fosse esbofeteá-lo. Naquele momento, Marcelo agiu por instinto. Avançou rapidamente, posicionando-se entre Vanessa e Henrique, e apontou para o canto do teto. Está tudo gravado, Vanessa. As câmeras estão ligadas. Ela congelou seguindo o olhar dele até a pequena câmera discreta instalada após o início do caso. Por um momento, pareceu genuinamente confusa, como se não compreendesse completamente o que estava acontecendo. Câmeras? Em todos os cômodos? Sim, com áudio, gravando tudo, inclusive agora.
A compreensão lentamente penetrou a névoa de álcool e emoção que parecia envolver Vanessa. Ela soltou o braço de Henrique, recuando um passo. Você não pode fazer isso. É invasão de privacidade. Posso em minha própria casa, especialmente para proteger meu filho. Marcelo mantinha a voz firme, enquanto se posicionava protetoramente na frente de Henrique. Acabou, Vanessa. Saia agora pelos seus próprios meios ou espere a polícia chegar. Por um breve instante, Vanessa pareceu hesitar, como se considerasse outras opções. Então, seu rosto assumiu uma expressão de resignação fria. Isso não acabou, Marcelo. De jeito nenhum. Ela girou nos calcanhares e saiu do quarto. Marcelo a seguiu à distância, certificando-se de que realmente deixaria a casa. Pela janela da sala, viu-a entrar em um carro que aguardava na rua. Evidência de que a invasão havia sido premeditada. Quando retornou ao quarto, encontrou Henrique ainda tremendo sob as cobertas. Sentou-se na beira da cama, gentilmente acariciando o cabelo do filho. Ela se foi, Henrique. Você está seguro. O menino assentiu lentamente, mas ainda parecia assustado. Ela vai voltar? Não, filho. Não vou deixar que isso aconteça novamente. Marcelo tentou sorrir reasseguradamente. Quer dormir no meu quarto hoje? Henrique concordou silenciosamente. Marcelo o carregou até seu quarto, acomodando-o na grande cama. Mesmo depois que o filho finalmente adormeceu, permaneceu acordado, vigiando seu sono, enquanto enviava mensagens urgentes para Teresa e Ricardo. Na manhã seguinte, Teresa chegou cedo assistindo à gravação da invasão com expressão grave. Isto é ouro puro em termos jurídicos, declarou. Invasão de domicílio, tentativa de coação de menor, ameaça física explícita. Vou solicitar uma audiência emergencial hoje mesmo. Ricardo, que chegou logo depois, trouxe notícias adicionais. Descobri como ela entrou. Aparentemente havia feito cópias das chaves antes de sair. Quanto à segurança, um dos guardas noturnos é novo. Ela simplesmente disse que havia esquecido algo importante e ele a deixou passar pelo portão dos fundos. A audiência emergencial foi concedida para aquela mesma tarde. Juíza Menezes, visivelmente perturbada após assistir à gravação, não hesitou em sua decisão. Este tribunal concede imediatamente ordem de restrição contra a senhora Vanessa Rezende Campos, proibindo-a de aproximar-se menos de 500 metros do menor Henrique Campos ou de sua residência. Sua voz era dura como aço. Adicionalmente, antecipo a audiência final para esta sexta-feira, considerando a gravidade dos novos elementos apresentados. Ao saírem do tribunal, Teresa parecia cautelosamente otimista. A juíza está claramente inclinada a nosso favor. A invasão foi um erro tático catastrófico da parte dela. Erro? Marcelo balançou a cabeça. Não tenho tanta certeza. O comportamento dela era errático demais, quase como se estivesse descompensando. Pessoas narcisistas frequentemente desmoronam quando perdem controle da narrativa, comentou Ricardo. A queda do instituto, a perda de status social, a iminente derrota judicial, pode ter sido demais para alguém acostumada a manipular tudo e todos ao seu redor. Naquela noite, ao colocar Henrique para dormir, desta vez no próprio quarto do menino, com segurança reforçada, Marcelo notou algo diferente na expressão do filho. Tudo bem, Henrique. O menino ficou em silêncio por um momento, como se organizasse os pensamentos. Pai, a tia Vanessa, ela está doente? A pergunta pegou Marcelo de surpresa. Por que pergunta isso, filho? Porque ela parecia diferente ontem, nos olhos. Henrique fez um gesto vago na direção do próprio rosto, como se não fosse ela de verdade. Marcelo escolheu as palavras com cuidado. Algumas pessoas têm problemas que não podemos ver por fora, Henrique, como uma dor que fica escondida dentro delas. Isso às vezes faz com que ajam de maneiras que machucam outras pessoas. Como quando ela me mandou dormir com o caramelo. Sim? Marcelo respirou fundo, lutando contra a emoção. Mas isso não torna certo o que ela fez. Nada justifica machucar uma criança. Henrique ficou pensativo por um momento. Ela vai ficar boa um dia? Não sei, filho. Isso depende dela querer ajuda. Marcelo afagou o cabelo do menino. Mas o importante é que você está seguro agora. E vamos continuar assim. Enquanto Henrique finalmente adormecia,
Marcelo refletia sobre a pergunta do filho. A inocência infantil que ainda conseguia sentir empatia por alguém que o havia machucado tanto era comovente, e um sinal de que, apesar de tudo, o coração de Henrique permanecia intacto. A batalha judicial estava próxima do fim, mas Marcelo sabia que a jornada de recuperação apenas começara. Haveria dias difíceis pela frente, momentos em que as cicatrizes emocionais se manifestariam de formas inesperadas. Mas, pela primeira vez em semanas, sentia algo parecido com esperança genuína. A verdade havia emergido, e com ela, a possibilidade de um novo começo. O dia da audiência final amanheceu claro e ensolarado, como se a própria natureza sorrisse para o que estava por vir. Marcelo ajustou a gravata diante do espelho, tentando acalmar o coração que batia acelerado. Apesar da confiança de Teresa nas provas reunidas, sabia que nada estava garantido até o martelo final da juíza. Henrique apareceu na porta do quarto, já vestido para a escola, observando o pai se arrumar. "Você parece um super-herói", comentou com um pequeno sorriso. Marcelo agachou-se ajustando a gola da camisa do filho. "É mesmo? E qual super-herói eu seria?" "Homem de Ferro", respondeu Henrique prontamente, "porque ele tem dinheiro, mas o mais importante é que ele é inteligente e protege as pessoas." Marcelo engoliu em seco, tocado pela comparação. "Obrigado, filho. Isso significa muito para mim." Hesitou por um momento antes de continuar. "Hoje é um dia importante. A juíza vai decidir oficialmente que você vai morar comigo para sempre." O rosto de Henrique ficou sério. "E a tia Vanessa?" "Ela não vai poder ficar perto de você, a menos que um dia, quando você for mais velho, você queira e os médicos digam que é seguro." O menino assentiu, parecendo processar a informação. Então, surpreendentemente, perguntou: "Posso ir com você? À audiência? Não acho que seja uma boa ideia, filho. Pode ser cansativo e estressante. Mas eu quero estar lá." A determinação na voz infantil era impressionante. A Clarice disse que é importante eu dizer como me sinto, que os adultos precisam ouvir as crianças também. Marcelo consultou rapidamente Teresa por telefone. Surpreendentemente, a advogada não descartou a ideia imediatamente. A juíza Menezes é conhecida por valorizar a voz da criança no processo, explicou ela. Se Henrique realmente quer estar presente e se você acredita que ele está emocionalmente preparado, poderia fortalecer nosso caso. Mas a decisão final é sua como pai. Após refletir, Marcelo concordou em levar o filho, com a condição de que ele aguardaria em uma sala separada com Dona Zélia e só entraria no tribunal se e quando fosse chamado pela juíza. O fórum estava menos tumultuado do que na audiência anterior. O caso, embora ainda atraísse atenção, havia perdido parte do apelo sensacionalista inicial, especialmente após as revelações sobre as irregularidades no Instituto de Vanessa. Na sala de audiências, Marcelo notou imediatamente a ausência de Vanessa. Apenas seu advogado, Felipe Avelar, estava presente, com expressão visivelmente desconfortável. "Onde está sua cliente, doutor Avelar?" perguntou a juíza Menezes assim que a sessão foi aberta. "Meritíssima, a senhora Vanessa Campos encontra-se impossibilitada de comparecer por motivos de saúde. Solicito respeitosamente o adiamento desta audiência." A juíza examinou um documento que parecia ser um atestado médico. "Esgotamento nervoso e desidratação não me parecem justificativas suficientes para adiar uma decisão que envolve o bem-estar de uma criança, doutor, especialmente considerando a gravidade dos novos elementos trazidos a este tribunal." Avelar tentou argumentar, mas a determinação da juíza era clara. A audiência prosseguiria conforme agendado. Ao longo das 2 horas seguintes, Teresa apresentou metodicamente todas as evidências reunidas. Os vídeos da casa, os relatórios médicos e psicológicos, os depoimentos de ex-funcionários, os registros financeiros mostrando negligência material com Henrique, enquanto Vanessa gastava fortunas consigo mesma, e, finalmente, a gravação da invasão noturna. Avelar tentou contestar alguns pontos, argumentando que os vídeos poderiam estar editados, que os hematomas poderiam ter outras causas, que o estresse emocional de Henrique poderia resultar da separação traumática da madrasta que ele amava como mãe. Mas suas argumentações soavam cada vez mais vazias, desprovidas da convicção necessária. No momento crucial,
A juíza fez a pergunta que mudaria tudo. Este tribunal gostaria de ouvir diretamente o menor Henrique Campos, se ele estiver presente e disposto a falar. Marcelo assentiu para Teresa, que solicitou a entrada do menino. Henrique caminhou lentamente para a sala, segurando a mão de Dona Zélia, seus olhos grandes percorrendo o ambiente desconhecido com cautela. Quando avistou o pai, entretanto, relaxou visivelmente. A juíza Menezes, normalmente severa, suavizou a expressão ao dirigir-se a ele. Olá, Henrique. Você sabe por que estamos todos aqui hoje? O menino assentiu. Para decidir se vou ficar com meu pai. Isso mesmo, e eu gostaria muito de saber como você se sente sobre isso. Não há respostas certas ou erradas, está bem? Só quero saber o que você pensa. Henrique olhou brevemente para o advogado de Vanessa, depois para o pai, e finalmente para a juíza. Quando falou, sua voz era pequena, mas firme. Eu quero ficar com meu pai. Ele nunca me deixa com medo. Nunca me manda dormir fora. E ele sempre diz que me ama, mesmo quando eu faço algo errado. E sobre a sua madrasta, Vanessa? Como se sente sobre ela? Henrique hesitou, mordendo o lábio inferior. Ela me assusta. Quando meu pai viajava, ela virava outra pessoa. Dizia que eu era um peso, que ninguém me queria de verdade. Você tem medo de encontrá-la novamente? O menino assentiu enfaticamente. Ela disse que se eu contasse, coisas ruins aconteceriam. E então ela veio no meu quarto à noite. Sua voz falhou ligeiramente. Não quero vê-la de novo, por favor. A simplicidade e honestidade do depoimento eram mais poderosas que qualquer argumentação jurídica elaborada. A juíza agradeceu a Henrique, que foi levado de volta para a sala de espera por Dona Zélia. Quando a decisão veio, foi inequívoca. Considerando todo o conjunto probatório, os relatórios técnicos e, especialmente, a manifestação direta do menor envolvido, este tribunal determina a guarda exclusiva e definitiva de Henrique Campos ao pai, senhor Marcelo Campos. A juíza prosseguiu, detalhando as medidas complementares. Proibição permanente de Vanessa aproximar-se de Henrique sem expressa autorização judicial. Obrigatoriedade de tratamento psicológico para o menino. Encaminhamento de cópias do processo para o Ministério Público para investigação de possíveis crimes de maus-tratos e abuso psicológico. E separação dos aspectos patrimoniais para serem tratados no processo de divórcio. Este tribunal, concluiu a juíza, tem como princípio fundamental o melhor interesse da criança. Neste caso, as evidências não deixam dúvidas sobre onde esse interesse reside. Ao sair da sala de audiências, Marcelo sentia-se simultaneamente exausto e renascido. O peso que carregara por meses finalmente se dissipava. No corredor, Henrique esperava ansioso, o rosto iluminando-se ao ver a expressão do pai. Deu tudo certo? Perguntou. Sim, filho, deu tudo certo. Vamos para casa. 3 meses se passaram desde aquele dia decisivo. A primavera agora enchia o jardim da mansão dos campos de cores e fragrâncias, que pareciam simbolizar o renascimento que acontecia dentro da casa também. Marcelo havia feito mudanças profundas em sua vida. Delegara muitas de suas funções na empresa, reduzindo drasticamente as viagens e reorganizando sua agenda para estar presente na rotina do filho. O antes workaholic agora saía pontualmente às 5 para jantar com Henrique, ajudá-lo com a lição de casa e participar do momento sagrado de contar histórias antes de dormir. A casa também se transformara. O que antes era um showroom de status social, decorado para impressionar visitantes, agora era um verdadeiro lar. O quarto de Henrique fora completamente renovado com sua participação ativa. Paredes azuis com estrelas fluorescentes no teto, prateleiras cheias de livros e brinquedos, uma mesa especial para desenhos e experimentos científicos. No jardim, a pequena horta iniciada durante a crise agora prosperava, tornando-se um projeto conjunto que simbolizava o crescimento de ambos. A casinha de caramelo permanecia, agora apenas como lar do cachorro, mas também como um lembrete silencioso do que haviam superado juntos. Henrique florescia sob os cuidados constantes. A terapia semanal com o Dr. Paulo ajudava a processar o trauma vivido. Os pesadelos, antes frequentes, tornaram-se raros. O apetite voltara com força.
O menino magricela agora tinha bochechas coradas e energia inesgotável. Na escola, os professores notavam com satisfação seu retorno à participação ativa nas aulas e à recuperação de amizades. Quanto a Vanessa, as consequências de seus atos se desdobravam em múltiplas frentes. A investigação criminal sobre o Instituto Novos Caminhos avançava rapidamente, com ex-parceiros e funcionários finalmente falando sobre o ambiente tóxico e as práticas questionáveis. Documentos revelavam um esquema sofisticado de triangulação de doações através de empresas fantasma, com desvios sistemáticos que beneficiavam diretamente Vanessa e seu círculo íntimo. No processo de divórcio, as evidências de conduta imprópria pesavam contra suas pretensões econômicas. O acordo final, muito distante das exigências iniciais de metade de tudo, refletia a gravidade das ações comprovadas durante o litígio. A sentença penal, quando finalmente veio, impôs restrições significativas. Além de ressarcimento aos doadores lesados, Vanessa estava proibida de atuar em qualquer entidade assistencial ou que envolvesse crianças. A pena incluía serviço comunitário supervisionado e tratamento psicológico obrigatório. Sua imagem pública, antes cuidadosamente construída como filantropa dedicada e madrasta amorosa, desmoronara completamente. As portas que antes se abriam facilmente para a ex-modelo agora permaneciam fechadas. Os convites para eventos beneficentes secaram. As participações em campanhas foram canceladas e mesmo antigos amigos do círculo social agora evitavam associação pública. Para Marcelo, entretanto, a vingança ou punição nunca foram objetivos. Seu foco permanecia exclusivamente no bem-estar de Henrique e na reconstrução de suas vidas. A experiência traumática transformara sua perspectiva sobre o que realmente importava. Em uma manhã de domingo, enquanto preparavam juntos o café da manhã, outra tradição estabelecida nos últimos meses, Henrique surpreendeu o pai com uma pergunta inesperada. Pai, por que algumas pessoas são más com crianças? Marcelo pausou, escolhendo cuidadosamente as palavras. Nem sempre é porque são más, filho. Às vezes essas pessoas também sofreram quando eram pequenas e nunca aprenderam a lidar com isso. Outras vezes, têm problemas que não conseguem controlar. Isso não torna certo o que fazem, mas ajuda a entender. Como a tia Vanessa. Sim, o que ela fez foi errado, muito errado, mas provavelmente há coisas no passado dela que a fizeram assim. Henrique absorveu a informação em silêncio, mexendo pensativamente seus ovos mexidos. Eu tenho sorte, disse finalmente. Por quê, filho? Porque tenho você. Porque mesmo quando coisas ruins acontecem, você está aqui comigo. Marcelo sentiu os olhos marejarem. Eu é que tenho sorte de ter você, Henrique. Você me ensinou o que realmente importa na vida. Naquela tarde, enquanto brincavam no jardim com Caramelo, o interfone anunciou a chegada de uma visita inesperada. Lucia Monteiro, vizinha e professora aposentada que ocasionalmente trocava plantas com Marcelo, apareceu com uma pequena muda. Para a sua horta, explicou, entregando o vaso para um Henrique curioso. É manjericão. Vocês podem usar no molho de tomate, que sei que estão aprendendo a fazer. O que começara como uma simples troca de plantas, evoluíra para uma amizade valiosa. Lucia, viúva sem filhos, tinha uma sabedoria tranquila e uma disposição prática que complementavam perfeitamente a nova dinâmica da família Campos. Aos poucos, tornara-se uma presença constante, ajudando com receitas, sugerindo livros para Henrique, oferecendo conselhos discretos a Marcelo sobre os desafios da paternidade solo. Preciso de ajuda com a lição de ciências, anunciou Henrique após plantar o manjericão. É sobre o ciclo da água. Posso mostrar para a tia Lucia? Enquanto observava o filho explicando animadamente seu projeto para a vizinha atenta, Marcelo sentiu uma onda de gratidão. A tempestade havia passado, e embora as cicatrizes permanecessem, a vida seguia, mais rica, mais autêntica, mais plena do que jamais imaginara. Aquela noite, após colocar Henrique para dormir, Marcelo encontrou um desenho deixado cuidadosamente sobre sua mesa de trabalho. Intitulado Minha Família Real, mostrava figuras sorridentes: Marcelo, Henrique, Caramelo, Dona Zélia, a vizinha Lucia
e até mesmo o Dr. Paulo. Cada pessoa que havia ajudado a reconstruir seu mundo. No canto inferior, com a caligrafia ainda irregular de quem está aprendendo a escrever, uma frase simples que dizia tudo: Lar é onde eu não tenho medo. Marcelo emoldurou o desenho e o pendurou no escritório, como um lembrete diário do que realmente constituía sucesso na vida. Não eram os contratos milionários ou os empreendimentos de luxo, mas a capacidade de criar um espaço onde seu filho pudesse crescer sem medo, amado incondicionalmente, seguro para ser simplesmente criança. A experiência também despertara nele um propósito maior. Nas semanas seguintes, começou a usar discretamente seus recursos e influência para apoiar organizações sérias de proteção infantil. Financiou programas de capacitação para assistentes sociais. Pressionou por melhorias nos protocolos de denúncia de abuso em contextos de alto poder aquisitivo e iniciou um projeto para criar um centro de apoio psicológico especializado para crianças traumatizadas. Em uma conversa com Teresa, que se tornara amiga além de advogada, Marcelo expressou essa nova missão. Quero usar minha voz para aqueles que não podem falar, para crianças silenciadas por aparências, por poder, por medo. Se a história de Henrique puder ajudar a salvar outra criança de passar pelo mesmo, Teresa sorriu. Já está ajudando Marcelo. Seu caso criou um precedente importante no tribunal. A juíza Menezes citou-o em 2 decisões recentes, priorizando o bem-estar emocional da criança acima de aparências sociais. Na última noite daquele transformador outono, Marcelo e Henrique iniciaram uma nova tradição. Uma sessão de astronomia amadora no jardim, com o telescópio que o menino ganhara de aniversário. Observando as estrelas, conversaram sobre constelações, planetas distantes e possibilidades infinitas. Pai, perguntou Henrique, olho ainda colado ao telescópio, nós vamos ficar bem, não vamos? Sim, filho, vamos ficar muito bem. E sob o mesmo céu que testemunhara suas noites mais escuras, pai e filho contemplavam agora um futuro iluminado por estrelas de possibilidades, construído sobre a fundação inabalável do amor verdadeiro, da presença constante e da coragem de defender a verdade, não importando o custo. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marcelo e Henrique tenha tocado seus corações. Para acompanhar mais narrativas emocionantes como esta, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontrem-na clicando no link à esquerda. Se gostaram desta jornada de superação e amor paternal, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e os laços que nos unem. Compartilhem nos comentários suas impressões sobre esta história e o que mais gostariam de ouvir em nosso canal. Estamos ansiosos para ler suas reações.